Olá, mamães, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Pediatras. Eu sou a Caroline Mendes e estou aqui com a minha amiga, colega, também pediatra, Aline Velasco, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, o Dia das Mães. E vamos trazer com o tema que é muito especial, todas as dores, e vamos colocar aqui como é ser mãe na vida real, não é, Aline? Exatamente. Olá, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Aline Velasco, é com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês para abordar esse tema. A gente achou esse tema extremamente importante pelo fato do Dia das Mães estar envolvido, às vezes, em muita celebração, em muito romantismo, mas muitas dores da maternidade, às vezes, não são vistas e não são comentadas nas redes sociais. E fica tudo muito encantador quando, às vezes, existem situações que não apareceram ali de verdade. E para isso a gente tem uma convidada hoje, cheia de alegria, da Flora Multimarcas, que nos apoia, a Emily. Ela é mãe de 3, é uma mulher empreendedora e veio aqui hoje contemplar a gente com esse tema especial. Oi, 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 meninas, oi, oi, oi. É um prazer muito grande estar aqui hoje, né? Para poder compartilhar um pouco, né? Do que é ser mãe mesmo. Eu tenho 3 filhos, o Francisco, a Helena e o Davi. E, assim, a maternidade tem suas belezas, né? Mas também tem suas pedras, né? Igual você falou, que às vezes não é muito compartilhado. E eu espero estar aqui hoje, poder contribuir um pouco para esse bate-papo, que eu acho que vai ser muito especial. Muito obrigada. Isso mesmo. Voltando aqui, essa realidade da maternidade, eu queria saber de vocês que são mães, esse Dia das Mães com relação à celebração. É só celebração ou tem dores aí nesse dia? Fala um pouquinho para mim. Olha, o Dia das Mães nem sempre é só celebração. Existe, às vezes, exaustão materna que não é vista. Existe a culpa materna, que é uma realidade, acho que na maioria das mães. E então isso tudo fica ali nos bastidores da celebração do Dia das Mães. Por isso que a gente resolveu trazer esse tema à tona hoje, para que todas essas mulheres, todas essas mães se sintam inseridas nesse momento de celebração e se sintam acolhidas por nós. E eu pergunto isso, Aline, porque quando a gente fala de Dia das Mães, a gente tem aquela ideia linda, né? Daquelas preparações, das flores, das crianças fabricando ali os presentes. Então, é importante falar aí que não é só a celebração, a beleza da celebração. Associado a isso também existe uma carga mental. Por que pesa tanto para a mãe? Por que existe essa carga mental envolvida nesse dia que é tão especial? A gente tem essa idealização da maternidade, né? Mas a exaustão, os bastidores, né? Que é onde ninguém te vê, é só você e seus filhos ali. Ninguém tá vendo, você passa por situações onde a criança fica doente, onde você tem que você às vezes tá sozinha ali, você tem que dar conta de tudo. E aí no Dia das Mães é aquelas flores, é aquilo tudo, mas o dia a dia, o ordinário ali, que é o dia a dia, ele é pesado muitas vezes, né? Ele não é só flores. A gente fala assim, nossa, ó, tem que levar a menina na escola, quando você vê, você tá envolvido em tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Você chega no final do dia e fala assim, ai, só quero sentar. Só quero respirar, socorro, Deus, porque só quero ter um momento aqui. Porque, além dessa beleza, que ela realmente existe, tem essa exaustão, tem esse cansaço, né? Tem essa carga que muitas vezes, para uma mãe solo, por exemplo, imagina a carga que não é. Às vezes, seu filho adoecer à noite, você tem que levar ele sozinho. E se tiver 2, você tem que acordar o outro para levar. Então, assim, é exaustivo. É o bastidor ali que ninguém vê, mas que só uma mãe sabe. E a carga mental, ela tá envolvida com toda aquela demanda que a gente tem. Porque se você, mesmo que você tenha pessoas que compartilham com você, que tenha uma parceria, de um relacionamento de parceria, que você divide as responsabilidades da maternidade, mesmo a mulher que tem isso, ela tem uma carga mental excessiva. Sim. Porque você tem que pensar em todos os detalhes. É a festinha da escola, a roupinha da festa junina, quem que vai pensar no cartão de vacinas, marcou a consulta com o dentista, marcou a consulta com o pediatra, o presente do dia das professoras, as pessoas
pessoas não conseguem entender que toda essa demanda traz uma sobrecarga emocional pra gente, como mulher, como mãe, e rouba energia, gasta energia, Na verdade, essa carga é uma sobrecarga. Ela tá ali trabalhando, mas 1000 coisas na cabeça. Tudo isso que você falou aí na agenda, dando check. A mente não para, exatamente. Exatamente o que você falou. Antes de começar, eu tava aqui agora, eu não lembrei de liberar na escola pra sair mais cedo pra ir pro dentista. Checklist. Então isso tudo, a gente não tá dizendo que não existem pessoas que colaboram. Não é isso. Hoje a gente tem pais maravilhosos, parceiros maravilhosos, às vezes avós maravilhosas, a gente tem. Mas a mulher, eu não sei por que a mulher resolveu tomar essa responsabilidade pra ela. Às vezes eu me pergunto, por que a gente resolveu pegar tudo isso pra gente? Eu acredito que tá tudo muito enraizado aí na nossa criação mesmo. Cultura, né? É cultural. A mãe tem que dar conta de tudo. Mas será que tem que dar conta de tudo? E aí eu vou puxar uma outra perguntinha para vocês, que é a questão da mania de perfeição, né? Essa mãe... A minha é assim. Sempre fica aquela culpa de não ter sido como deveria ser. Isso existe para vocês também? Isso é real? Pra mim é super real isso, porque hoje... com a loja, né? Tipo assim, de manhã eu falo, eu vou cuidar dos meninos, à tarde eu vou trabalhar, né? E eu fico nessa. Quando chegou hoje de manhã, eu tava perto da hora do almoço ali, eu falei, Francisco, Helena, Davi, vamos tomar um banho aqui pra gente ir pra escola. Aí eu falei assim, Francisco, você acha que a mamãe tá sendo ausente com vocês? Você acha que a mamãe realmente não tá sendo presente? Ele falou, não, mãe, eu acho que você é uma ótima mãe. Mas eu fico me cobrando tanto, eu me vejo assim... Eu tenho que dar conta disso, eu tenho que dar conta daquilo, eu tenho que levar a menina pra escola, mas eu também tenho que estar presente. Eu não posso ser uma mãe que deixa ver muito desenho, que não pode ver muita tela. Então, a gente tem essa cobrança que ela é inconsciente. É uma coisa, assim, que pesa tanto. Às vezes se torna até pesado, né? Fica aquela coisa assim... Ai, meu Deus, eu tenho que dar conta do Francisco, eu tenho que dar conta da Helena, eu tenho que dar conta da loja, eu tenho que dar conta de ser esposa, eu tenho que dar conta de tudo. E essa cobrança tem hora que ela sufoca a gente, né? Sufoca. É porque existe também uma cobrança social para essa perfeição. Então, a mulher é assim, se ela trabalha fora... ela se sente culpada porque trabalha fora e é ausente e fica pouco tempo com os filhos. Se ela não trabalha fora, ela se culpa porque não contribui financeiramente ou sente que abandonou a sua carreira, a sua profissão, perda da identidade. Sim. Tenho muitas amigas que fizeram essa escolha e depois de um determinado tempo isso começa a ficar insustentável porque tem o relacionamento, as questões financeiras pesam, a cobrança às vezes do cônjuge, de você estar... Hoje a sociedade exige que a mulher trabalhe fora. E o trabalho de casa, esse cuidado com os filhos, esse cuidado com a casa, isso é um trabalho extremamente exaustivo, que às vezes não é visto, às vezes não é devidamente valorizado na nossa sociedade. Então, a mulher precisa entender que nenhuma mãe é perfeita. Sim. E tá tudo bem. Você precisa viver a sua maternidade de forma genuína, de forma honesta, mas sem cobrar, sem exigir perfeição. Sim. Tava pensando aqui, e existe um nicho, gente, de mães que são mães que não são padrão, né? Mãe solo, por exemplo, ou aquelas mães que por algum fator sofrem alguma exclusão, ou aquela mãe que ela acaba mudando tanto a sua rotina, a sua vida, que ela acaba se sentindo sozinha. Então, existe esse nicho, né, da mãe solo ou da mãe que passou por alguma grande alteração na vida e por isso tem esse sentimento de exclusão. Eu gostaria que vocês trouxessem esse tema, essa discussão dentro da realidade de vocês, que têm contato com outras mães, que vivem aí certamente perto de vocês, algum exemplo, para a gente estar aí incluindo essas mães, dando força, dando voz para o assunto. Olha, eu vou trazer sobre as mães atípicas.
eu acho que é muito importante falar sobre as mães atípicas. Por quê? Lidar com a neurodiversidade, lidar com a atipia do filho já é muito pesado para a mãe. Porque a mãe se culpa, se cobra. Ela tem uma necessidade muito grande de sentir que essa criança seja incluída verdadeiramente. Então, isso a gente já discutiu aqui outras vezes, em outros episódios sobre neurodivergência, que a neurodivergência, ela traz uma exclusão social, às vezes, para a criança. E isso é muito sofrido para a mãe, porque ela também vai se sentir nessa posição de estar excluída socialmente ou estar sempre muito vigilante. O que acontece com as mães atípicas? Elas estão sempre vigilantes. Nossa, será que o comportamento do meu filho vai ser inadequado? Será que alguém vai chamar a atenção? Será que ele vai ser excluído da festinha, da escola, do ambiente onde ele convive com outras crianças? Será que meu filho vai estar inserido? Que ele vai conseguir se comunicar? É muito pesado. Então, às vezes, o Dia das Mães, ele pode parecer mais uma pauta de relembrar essas dores, reforçar essas dores e essas dificuldades do que uma celebração em si. Então, Aline, o que a gente percebe nessas mães, o que você trouxe aqui, é que elas acabam se excluindo mesmo. Né? Sim. Não, eu vou ter que passar tanto problema, tanto olhar diferente pro meu filho, que por amor, ela se isola, ela acaba isolando, né? Porque muitas vezes o filho que é atípico, ele não percebe, mas aí a mãe acaba estando num lugar de solidão que para ela é muito sofrido. Muito sofrido. Então, essas mães, a gente precisa entender que elas existem, a gente precisa fazer algo para que não tenha esse sofrimento, né? Celebrar a existência dessas mães e se prontificar a ser rede de apoio. Sim, entender, falar, discutir sobre esse assunto, né? Sim, porque toda mãe tem seu valor, né? Independente se ela tá sozinha, se ela tem alguém, se ela tem muita gente que ajuda, se ela tem gente que não ajuda, toda mãe tem o seu valor. Então, é importante a gente frisar isso. Você falou aí sobre a maternidade atípica, eu posso contar um caso aqui, compartilhar? Por favor. Eu lembro que na loja chegou uma cliente lá, e ela tava muito triste, ela falou assim, Emily, eu tô tão triste. Eu falei, ué, o que foi? Fulano, né, o que foi? Ela falou assim, olha, o meu filho, ele tinha uma formatura, todos os amigos foram convidados, mas ele não. Eu fiquei tão revoltada com aquilo, eu falei assim, meu Deus, porque ele era autista. Parece ser até mentira, né? E era uma escola que é conceituada, e ela foi lá, eu falei, você não fez nem um barquinho, assim, nada? Aí ela falou assim, não, Emily, eu fiquei tão paralisada com essa situação, porque isso é tão longe, tão distante de quem eu sou, fazer isso com uma criança, que eu fiquei, assim, me questionando. Eu falei, então, peraí, deixa eu te ajudar, nós vamos na Record. Eu da doida. Tipo assim, porque, na verdade, essa mãe, ela tava tão sozinha, que ela não conseguia achar apoio pra ela poder se posicionar. Você entende? Pensa a escuridão que essa mulher estava vivendo. Sim. E ninguém enxerga essas pessoas, muitas vezes. Realmente, isso é um problema social. As pessoas, realmente, elas fecham os olhos e falam assim, seu filho é diferente, então todo mundo tem que ser um padrão. E, igual, meu filho, vou compartilhar algo assim muito pessoal, meu filho tem TDAH. Né? E eu lembro que quando eu descobri o diagnóstico dele, eu chorei tanto. E eu levei numa neuropediatra, muito conceituada. Ela falou assim, olha, mãe, até me emociona um pouco. Ela falou assim, olha, mãe, você não se preocupa, não. Se você não cuidar do seu filho, ele não vai ter amigos, ele pode ter comportamentos suicidas. Então, assim, a vida dele... Ela falou assim, tão duramente comigo, a vida dele vai ser resumida aí, se você não começar a tratar ele. Eu falei, ué, peraí, também não é assim, não. Aí eu saí chorando, falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida, não. Eu não aceito isso pro meu filho. E aí eu comecei a procurar tratamento, comecei a procurar tudo isso. E olha pra você ver, isso é até um testemunho, né? Porque eu fico até emocionada. O meu filho, ele participa das Olimpíadas, ele tira o primeiro lugar nas Olimpíadas, ele é o primeiro da turma dele. Então, assim, o diagnóstico para uma mãe que é solo, até um recado que eu quero deixar, você falou uma fonte de apoio, o diagnóstico, ele não é o fim. Ele é o começo de uma nova vida, o começo de você tirar forças da onde você não tem e falar assim, peraí, eles estão falando isso, mas o destino do meu filho vai ser diferente. E assim, nessa solidão, é buscar mães que estão passando pela mesma coisa e buscar uma rede de apoio ali. Uma resolução, né? O diagnóstico, ele tem que servir para nortear e não para discriminar.
A escola tem que entender isso, que aquele diagnóstico é um norte. As pessoas com as quais aquela criança convive têm que entender isso. Então, isso é muito importante a gente estar trazendo à tona, porque essas mães vão se sentir abraçadas. Sim. Todo mundo precisa de uma aldeia, como diz o ditado, para cuidar de um filho. E essa aldeia, ela é composta, às vezes, você não tem uma rede de apoio familiar, né? Um cônjuge ou uma avó. Mas a gente pode encontrar hoje grupos, existem vários grupos, existem outras mães que estão, entra em contato, chama lá, olha gente, eu tô precisando de ajuda, eu tô precisando conversar, eu tenho um filho com determinada atipia, eu preciso de um norte. Não se renda a um diagnóstico que exclui o seu filho. Não aceite, não compre ele como verdade, porque hoje a obrigação dos profissionais de saúde é inserir essas crianças, fazer com que elas estejam incluídas e as mães também. E esse é o nosso intuito, né? Que todas as mães que estão nos assistindo, elas sejam vistas e tenham o seu valor. E com relação, Aline, às mudanças, vou falar de uma outra coisa aqui que a gente fala muito. Eu ainda não sou mãe, mas sempre converso com a Aline sobre o tema, né? Sobre como a gente muda, existe uma pessoa antes e outra após a maternidade. Como que é essa mudança? Depois dos filhos, o foco é só nos filhos. Na maioria das vezes, quando a gente não estabelece um equilíbrio, uma vigilância. Então, se você foca só nos filhos, você começa a se despersonalizar. Você começa a abrir mão daquilo que é importante para você, os seus hobbies, às vezes o seu trabalho, às vezes o seu ciclo de amizade. É normal a gente, depois de ser mãe, as amizades mudarem. Porque as mulheres que optam por seguir o caminho de não serem mães naquele momento, é mais difícil compreender. São muitas mudanças mesmo no dia a dia, nos horários, na disposição. Você não vai mais estar animada para balada, seu programa é o parquinho. Então, assim, os programas mudam. Você só vai frequentar lugar que tem brinquedoteca, porque senão não tem condição de almoçar. Então, assim, essas coisas mudam. Mas se a gente não estiver vigilante, a gente até conversou muito isso aqui no episódio com a Celina, do yoga, que você tem que ser você mesma, além de mãe. Ser mãe é um dos seus papéis, não é o seu único papel. É a Aline, que é mulher, que é profissional e é mãe. E é mãe, né, Emily? É verdade. Eu acho que assim, isso aí que ela pontuou é muito importante, porque eu acho que ali até um aninho, a gente ainda não se encontra ali. A gente tá meio perdido, assim, sem saber. Peraí, calma aí, deixa eu entender o que tá acontecendo na minha vida. Todas essas mudanças que eu tô passando. Até mesmo no casamento, a gente tem que cuidar, né? Para o casamento permanecer, pra gente também não excluir o parceiro. Porque você é mãe, seu esposo é pai, mas pra mãe é uma carga maior. Pras mães que amamentam, pras mães que estão ali, né? O dia a dia ali da mãe que não dorme. E assim, se a gente não tomar muito cuidado, a gente se perde. A gente perde a nossa identidade, a gente não sabe nem mais o que a gente gosta. Teve um episódio que eu e meu esposo, a gente conversa muito, né? E como a diferença dos meus filhos são grandes, dos 2 primeiros pro último, eu falei assim, amor, nós começamos tudo de novo. Quando a gente tava começando a pegar o jeito de novo, a nos reencontrar, saber o que a gente gosta. Porque, igual, a gente anula muito o que a gente quer. Por exemplo, você quer ir num lugar... Nossa, eu queria tanto comer essa comida. No sushi, por exemplo. Nunca vi um sushi com brinquedoteca, você já viu? Eu nunca vi. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou? Não vou comer, vou pedir um iFood aqui em casa. Então, assim, aí, é verdade. É desse jeito. Aí você fala assim, não, peraí. E o que a gente tem que tomar muito cuidado é porque uma mãe um dia falou pra mim, Emily, não é você que tem que se adequar ao seu filho, é seu filho que tem que se adequar à sua rotina. Eu falo... É verdade, mas não é? Como que é isso, né? Porque é muito difícil. E fora que é um amor tão grande, né? Que a gente quer fazer tudo por ele. Quer fazer tudo. E outro exemplo, assim, também, que eu vejo é igual lá na loja, né? Eu pego muitas mulheres, muitas mães que acabaram de ganhar neném, às vezes tá sobre o peso, não sabe nem mais o que gosta de vestir, e aí se vê perdida ali, começa até a chorar, falando, eu não sei baixa o que eu gosto. Autoestima, né? A autoestima fica lá embaixo, a gente fica assim. Aí eu falo, não, eu te entendo, vamos aqui, vamos começar aos poucos. E esse é o passo, sabe? Eu acho que às vezes a gente tenta abraçar o mundo inteiro e a gente esquece que são pequenos passos que vão nos conduzindo ali a se reinventar, a se reencontrar. E uma das coisas que eu acho que é importante, sabe? Mamães que vão assistir a gente, né? É questionar-se, sabe? A gente tem que se questionar. Peraí, ter aquele momento de reflexão e falar assim...
onde é que eu tô me perdendo aqui? Como é que eu posso voltar? Ser honesta com você mesmo. Porque eu acho que quando você é honesta com você mesmo, é o próximo passo para mudança. Não que isso vai acontecer, né? Da gente ficar perdida. Mas quando a gente olha com honestidade, com amor, com acolhimento, a gente fala assim, nossa, como é que eu posso mudar isso aqui? Eu costumo falar que é assim, a gente sabendo que o problema existe, já 50% dele está resolvido, né? A gente só precisa saber como resolver. Verdade. Não é isso? Eu e a Aline, na construção desse tema tão especial, a gente ficou questionando aqui quais as maiores dores e tentando incluir todo mundo, né, Aline? E a gente viu aqui um assunto que é um assunto de dor, mas um assunto que tem que existir nessa nossa conversa, que é o luto das mães. Mães que perdem filhos, mas continuam sendo mães, gente. Sim. A gente não pode deixar de falar dessas mães, porque é uma dor absurda, é um dia que tem um significado enorme para essa mãe e não é falado. O Dia das Mães, às vezes não, eu tenho certeza que para essas mães ele acaba se tornando um lembrete muito doloroso. Porque a perda de um filho, a dor da perda de um filho, ela é invisível para o mundo, mas ela é permanente para uma mãe. Porque aquele amor nunca vai deixar de existir. Perder um filho é uma dor que não vai ser superada com facilidade. E, às vezes, o Dia das Mães pode ser ali mais um lembrete, mais um reforço da dor. Então, a gente precisa validar essas mães, sim, entender que elas continuam sendo mães. Os filhos delas têm nome, eles continuam existindo e vão existir para sempre no coração delas, e para que elas se sintam validadas realmente, e esse luto possa ir sendo diluído aos poucos. Porque o que eu entendo é que não se fala do assunto como se fosse assim, não vamos falar porque é como se você escondesse atrás do tapete aquela dor. É como se não existisse, e ele existe. E ele dói. É um buraco. Não é isso? É um buraco. É um buraco. Eu acredito que eu quero que essas mães que estejam nos ouvindo se sintam acolhidas. Eu não sei dizer que eu compreendo, porque eu nunca vivi, e eu acho que é o tipo de coisa, é o tipo de dor que não tem como você dimensionar, só mesmo quem vivencia. Então, eu como mãe e como pediatra que vivencio, infelizmente, isso às vezes no cotidiano, e você sabe o tanto que isso desestrutura a gente, né? Sim. O tanto que isso é doloroso pra gente como profissional, como mãe. Muito. Então, que essas mães se sintam validadas, que elas saibam que o espaço delas como mãe permanece. E vai permanecer sempre. Apesar de todos os desafios, de tudo, o que eu ouço, e com os olhos aqui, que eu tô vendo das duas aqui, cheio de lágrimas, que só pode ser isso, né? Que ser mãe é a melhor coisa do mundo, não é isso? Fala aí pra gente, que apesar dos desafios, de tudo, é a melhor coisa do mundo? O que faz essa maternidade valer a pena? Os filhos. Gente, na verdade, tudo é gratificante na maternidade, sabe? Apesar dos desafios, um abraço, um sorriso, uma conquista. Quando seu filho conquista algo, assim, você fala assim, parece que é você, né? Quando ele supera um desafio, você fala, nossa, uau, meu filho, olha aqui o que você conquistou. Eu acho que a maternidade, ela traz consigo um amor que é imensurável. É algo tão grande, Eu sou apaixonada dos meus filhos. Eu acho que todas as mães, né, são apaixonadas pelos filhos. Mas eu vejo, assim, que é gratificante a maternidade, sabe? Você poder presenciar tudo que seus filhos estão vivendo, o crescimento, um abraço, um beijo. Às vezes você tá, assim, num momento tão triste, assim, aí seu filho vem, ele nem sabe. Mamãe, eu te amo. Você é linda, mamãe. Mamãe, você é tão especial. E aquilo lá te preenche. Preenche, né? Eu acho que essa é a palavra certa. Preenche. É o verdadeiro presente. Sim. Esse dia a dia, não são as coisas grandiosas que fazem o dia da mãe. Cada detalhe. Você lembra o dia que ele conseguiu andar de bicicleta sem rodinha? Sim. Então, é aquilo, é aquela euforia, é aquela vibração, é você escutar seu filho falar assim, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. Então, gente, isso faz tudo valer a pena. Eu ouvi o Gregório do Vivier
dizendo o seguinte, eu trouxe para vocês porque eu achei fantástico, apesar de ser um pai, mas a parentalidade é isso. Aqui hoje nós temos todas as conformações, então esse Dia das Mães, com certeza tem muitos pais que são mães e que merecem ser lembrados também. Ele falou o seguinte: o amor que se tem ao filho não é meritocrático. Não obedece ao quanto ele merece o seu amor, mas sim ao quanto ele precisa do seu amor. O amor paternal, maternal, não tem a ver ao quanto o filho te faz feliz, e sim ao quanto ele precisa de você para ser feliz. Não é uma lógica da dívida, é uma lógica da dádiva. De dar, não de cobrar. A coisa mais bonita da parentalidade é você justamente se doar. Você não é o centro do universo por alguns minutos. Você não tem um mundo gravitando ao seu redor. E sim, você está na órbita de alguém. E esse alguém é a coisa que você mais ama no mundo. Que lindo. Quando eu acho que ele conseguiu resumir, assim, sabe? É justamente isso. É a melhor coisa do mundo mesmo. Verdade. Porque nada do que seu filho faça faz você amá-lo menos ou amá-lo mais. Você ama ele pelo simples fato de você amar. Né? Eu falo, meu filho, quando ele desobedece, você está desobedecendo, mas isso não faz eu te amar menos. Não tem nada que você possa fazer nessa vida que vai fazer eu te amar menos. Né? Eu acho que esse é o verdadeiro significado do amor de mamãe. E, Emily, vocês falaram tão lindamente aí da maternidade. Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para nós, para todas as mães, todas as conformações de mães. Eu queria que você deixasse essa mensagem. Então, o que eu queria deixar aí para vocês é que muitas vezes nós buscamos o extraordinário, sabe? É aquela mãe da capa de revista, é aquela mãe do Instagram, mas o que eu queria deixar para vocês é que a beleza no ordinário é aquele dia a dia onde ninguém vê, onde você tá lançando a semente, mas você fofa a semente, você joga água para ela crescer. Aquilo ali é a beleza da maternidade. É quando você acorda à noite e ninguém tá te vendo. É quando você não tem a ajuda de ninguém para uma mãe solo. Aí quando você fala assim, nossa, meu Deus, quando é que isso aqui vai frutificar? Lá na frente, mamãe, você vai ver essa semente brotar, essa semente, todo o seu esforço, né? Todo esse ordinário, que muitas vezes a gente despreza, porque a gente pensa assim, nossa, eu tenho que estar no extraordinário. Mas a beleza mesmo é no ordinário, é no dia a dia, é no simples, é no comum. Então, se você é essa mãe que às vezes está aí regando sua sementinha e ninguém tá te vendo, sinta-se abraçada, porque eu também sou essa mãe, você também, né? E estamos juntas. E que você possa realmente se olhar com amor, com acolhimento e falar assim, a beleza no ordinário. É nesse ordinário aqui que as coisas acontecem. O extraordinário é os holofotes, né? Uma medalha que seu filho ganha, mas não é o estudo que você fica à noite, muitas vezes, estudando para ele para uma prova, se dedicando, falando, não pode, menino, para com isso. É o ordinário. Então, assim, enxergue beleza no ordinário, valorize esse ordinário, valorize seus esforços. Então, assim, é o que eu queria deixar mesmo, sabe? Ver a beleza no ordinário. E não se comparar, sabe? Porque a raiz da ingratidão é a comparação. Às vezes a gente fica assim, nossa, mas a Aline, nossa, ela é extraordinária. Você também é, pro seu filho, você é a melhor mãe do mundo que ele poderia ter. Então era isso que eu queria deixar pra vocês, mamães que estão aí assistindo. Tão lindo esse episódio. Obrigada, meninas. Eu acho que vocês, tenho certeza que vocês passaram aí todo esse amor pra quem tá assistindo. Eu amei. Eu também. Foi lindo, obrigada por mais um episódio. E eu gostaria de deixar com a Aline aí a finalização do nosso Pod Pediatras especial para o Dia das Mães. Especial para o Dia das Mães, gratidão às mães que construíram a nossa história, a minha, as mães de vocês, as mães que fizeram com que nós, mulheres, chegássemos até aqui com a nossa maternidade, porque a história que a gente constrói hoje, ela vem do passado. Então, eu sou muito grata ao meu passado, eu sou muito grata ao que eu aprendi com a minha mãe. E gratidão ao meu filho por me fazer ser mãe, por me fazer ser tão realizada. Eu falo que eu sou uma mãe
que não programou ser mãe durante a existência. Eu sempre me programei ser médica, eu sempre quis ser médica e trabalhei para isso, e me esforcei para isso. E chegou um determinado momento da minha vida que eu tava ali na encruzilhada, ou vai ou fica, ou vai ser mãe ou não vai ser mãe. E aí eu achei um parceiro que queria, né, atravessar essa jornada comigo, que é um grande parceiro realmente, que participa dessa maternidade comigo. E foi muito precioso para mim ter feito essa escolha de ser mãe. Foi maravilhoso. Eu sou muito feliz por ser mãe do meu filho e sou muito feliz por poder estar aqui hoje falando isso para vocês. Eu quero que todas as mães se sintam abraçadas, acolhidas e verdadeiramente homenageadas no Dia das Mães. Não é só mais um episódio sobre o Dia das Mães, não é só mais um especial do Dia das Mães. É um episódio do Pod Pediatras voltado para mostrar para vocês que vocês não estão sozinhas. Seja qual for a sua realidade da sua maternidade, seja uma mãe solo, uma mãe atípica, seja um pai que é mãe, qual for a sua realidade, uma mãe viúva, uma mãe enlutada, o Pod Pediatras está aqui porque a gente quer que todas vocês se sintam acolhidas. E feliz Dia das Mães, a gente se vê no próximo episódio. Feliz Dia das Mães. Dia das Mães.